na parte de quarta-feira, frutos do Evangelho. O relacionamento de Paulo com os colossenses era diferente do que ele tinha com os filipenses, porque os filipenses ele os conhecia face a face, presencialmente. Porém, Colossos era uma igreja que foi fundada por um discípulo de Paulo, porém Paulo nunca esteve pessoalmente em Colossos. Ele os instruiu entre os que não o tinham visto face a face, como diz em Colossenses 2, verso 1. Abra sua Bíblia agora na carta aos Colossenses e vamos ver então o capítulo 1 e os versos 3 a 8. Colossenses, capítulo 1, versos 3 a 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Novamente, Paulo começa falando, eu dou graças a Deus por vocês e eu estou orando por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Paulo falava dos conversos, dos cristãos, chamando-os de santos. Nós somos pecadores. Naquele tempo, os conversos continuavam sendo pecadores, mas nós deixamos de pecar voluntariamente e passamos a amar a Deus, guardar os seus mandamentos, ainda com natureza pecaminosa, ainda com tendências pecaminosas, mas Deus nos considera santos, santos em Jesus Cristo, santo no sentido de separado do mundo para Deus, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Existe um tesouro guardado no céu para você, e Paulo chama isso de a esperança que está guardada para vocês no céu. A segunda vinda de Jesus, que nos arrebatará para o céu e nos introduzirá na Nova Jerusalém, onde vamos estar na presença do nosso Pai. Aqui está o tesouro. E diz ainda que desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. O Evangelho chegou a ser pregado no mundo todo daquele tempo. Como disse Paulo, o Evangelho está chegando em todo o mundo, assim como chegou aí na cidade de Colossos, está chegando em todas as partes, os territórios do mundo. E aqui diz, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Epáfras, o discípulo de Paulo, que pregou o Evangelho na cidade de Colossos. E aqui diz o verso 8, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito, o amor que eles têm a Jesus Cristo. Meu querido irmão, a ênfase de Paulo é fé, amor e esperança. Paulo reuniu as três virtudes que mencionou em outros textos, a fé, a esperança e o amor. Observe que Paulo não atribuiu aos colossenses o mérito por essas virtudes. Em vez disso, agradeceu ao Pai por elas, porque elas fazem parte das boas dádivas e os dons perfeitos que vêm de Deus. Quando reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo e assim recebemos a esperança do céu. Pedro descreveu essa esperança como uma herança que não pode ser destruída, que não foi manchada, que não é manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. 1 Pedro 1,4. Paulo também destacou que o Evangelho é verdadeiro porque se baseia na palavra da verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. O apóstolo utilizou essa expressão em outras ocasiões para se referir à palavra inspirada de Deus. Diferentemente da palavra humana, a palavra de Deus atua eficazmente naqueles que nela creem e sempre realizam a vontade divina. Assim, quando o Evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta por meio da atuação do Espírito Santo no coração dos ouvintes, que então são capacitados a responder. O Evangelho produz frutos, porque é a palavra da vida. Quem é convertido produz frutos. Queridos, não tem como não aparecer frutos na vida dos convertidos. Os salvos salvam.
Os salvos salvam. Não tem como ser salvo em Jesus e não salvar almas. Você fica possuído pelo Espírito Santo, repleto e cheio, impregnado do amor de Deus. O coração está cheio do amor de Deus e a boca fala do amor de Deus. Você dá testemunho da salvação em Jesus Cristo. Por isso, o Evangelho produz frutos, porque é a palavra da vida entesourada no seu coração. O mais impressionante talvez seja a rápida expansão do Evangelho. Cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus, Paulo disse que o Evangelho havia se espalhado em todo o mundo. Aleluia! No mesmo capítulo, ele afirmou que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Isso está em Colossenses capítulo 1 e o verso 23. Aqui diz, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1, 23. Assim como o Evangelho foi pregado a toda criatura, já naquele tempo, agora, em nossa geração, o Evangelho será pregado em todo o mundo, a todas as nações, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Queridos, a pregação do Evangelho ocorrerá no mundo inteiro ainda em nossos dias, para que Jesus possa voltar. O amplo sistema de estradas romanas facilitou a comunicação e o transporte, permitindo que as cartas de Paulo fossem enviadas de forma eficaz. No entanto, é o poder de Deus atuando por meio da palavra que dá vida espiritual às pessoas, tornando-as novas criaturas em Cristo Jesus, conforme diz 2 Coríntios 5,17. Onde as cartas de Paulo eram lidas, as pessoas eram convertidas, tornando-se novas criaturas. Você e eu somos novas criaturas. Nossa vida antiga, passada de pecados, foi enterrada e ressuscitamos do tanque batismal, da água batismal, ressuscitamos como pessoas novas, geradas pelo Espírito Santo, novas criaturas, porque o nosso nome entrou para o livro da vida do Cordeiro. Fazemos parte da família de Deus. Paulo falou sobre a esperança aguardada para nós no céu. Que esperança é essa que está guardada para você e para mim no céu? A esperança da segunda volta de Jesus, a esperança do arrebatamento, a esperança de receber das mãos de Jesus a coroa de ouro e abraçar Jesus e entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Essa é a esperança que está guardada para você e para mim lá no céu. Aleluia!